Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Elas. E hoje, você, mulher que está em busca de um relacionamento saudável, eu trouxe aqui uma convidada muito, muito especial. Ela é uma influencer. Seja muito bem-vinda, Raina Ramos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Olá a todas. Espero contribuir grandemente para esse universo, né, da mulher que ela está buscando um relacionamento. E eu falo muito assim sobre o nosso propósito. Na verdade, quando eu decidi me posicionar nesse lugar, foi pensando nas futuras famílias, pensando nos futuros filhos, entende? Porque assim, muitas vezes as mulheres escolhem errado, só que elas não estão pensando na consequência. Sim, ela tá ali na emoção do dia a dia, daquela paixão, não é verdade? Ai, amo. Tá amando o quê, amada? É. Tá. Ai, A ferida que ele tá te gritando dentro de você. Que gato. Gente, então, fique com a gente, que a Raina vai contar muitas experiências. Ela hoje é uma especialista nessa área, ela ajuda mulheres a se posicionarem, a se valorizarem. E hoje em dia isso está muito difícil, né? As mulheres, elas estão muito perdidas, muito carentes, não é verdade? Sim, porque a gente vê até o próprio marketing, né? Toda uma sociedade está fazendo isso. Cada vez mais instigam as mulheres a comprarem mais, fizerem mais procedimentos estéticos, Verdade. enfim, investir na casca. E o interior como está ficando machucado, sabe? Está ficando em segundo plano. Até por conta das próprias redes sociais. Muita gente fala assim, essa sociedade, essa geração agora é fraca. Eu falo, gente, não é sobre isso. Na época dos nossos pais, não tinha tanta comparação. É verdade. 24 horas, sabe? E não tinha tantas opções de você se modificar. É. Então, hoje em dia, a pressão está muito alta. Eu vejo assim, os homens, obviamente, eles querem fazer mais dinheiro, eles querem, né, conquistar os brinquedos deles, que a gente chama. É carro, é casa, é o universo masculino. Mas as mulheres, elas vão para esse lugar, né? Porque você vê que hoje em dia tá até uma prostituição na internet. Sim. Esse OnlyFans, tudo virou um catálogo. Sim. Então, a comparação realmente... Outro dia eu tava falando com uma amiga minha, é uma das mulheres mais lindas que eu conheço, e ela operou o nariz, mudou o nariz. Eu falei, você tá não, mas você é linda, você é maravilhosa. Ela, sim. Eu falei, você é mais bonita que 99% das mulheres que eu conheço. Uau. Ela falou, mas o 1% tava me incomodando. Meu Deus. Então, assim, também tá linda e também tá maravilhosa, mas quanto isso realmente faz bem pra gente, sabe? Então, tá ficando esse buraco, tá ficando essa dor, e elas não estão sabendo lidar. Então, muitas vezes, quando o homem tem comportamentos negativos, elas começam a correr atrás e tentar provar o próprio valor. Quando, na verdade, ela tem que olhar de outro lugar. Pra dentro, né? Pra dentro. Mas, assim, como aqui é um podcast cristão, ainda vou afirmar mais. Nós somos princesas, sim, porque somos filhas de um rei. E é o rei dos reis. Então, quando você não conhece a sua identidade, e é o que está acontecendo hoje em dia, tem tanta informação vindo de tantos lados que você não está escutando o mais importante, sabe? A sua essência. Às vezes você está querendo muito ser escolhida, mas você nem para refletir se você escolheria aquilo para você. Sim. Entende? Então é uma dor que está muito latente, eu percebo. Legal. Raina Ramos, conta um pouquinho sobre o seu nome. Você falou que trocou o nome. Sim, muitas pessoas elogiam esse nome. Falam, nossa, que nome lindo, Raina. Eu falo, obrigada, eu que escolhi. Porque meus pais, eles me deram um nome indígena, que eu considero um nome masculino, que era Rayan. Quer dizer, raio de esperança. O significado é lindo, mas eu acho masculino. E minha mãe sempre achava o máximo, assim. Mas, Rayan, você vai chegar numa entrevista de trabalho ou numa reunião mega importante, as pessoas vão estar esperando um homem, vai chegar uma mulher linda, olha que incrível. Eu, sabe? Legal. E engraçado que a minha família inteira sempre me chamou de Rayana. As cartinhas que minha avó me mandava era tudo com Rayana. Então, é sempre um misto de identidade, sabe? Sim. E era um nome que não me fazia tanto sorrir. Porque eu falava Rayan, aí a pessoa, Rayane, Rayana, Rayana. Então, mas é Rayan, mas termina com N mesmo, sabe? Então, a minha busca por feminilidade veio muito jovem. Sim. No sentido, eu tinha que ficar reafirmando algo que eu era. Inteiro. Minha mãe tinha mania... Tem as minhas fotos, óbvio que dá pra perceber que é uma menina que tá de maiô, que tá de biquíni, mas minha mãe raspava meu cabelo, botava gel pro alto. Ela falava que criança tem que ser criança. E eu entendo isso, mas eu fui passar maquiagem, sei lá, com uns 15 anos. E era algo que era meu, sabe? Eu gosto.
de me cuidar, eu gosto de ter uma suavidade maior. Legal. Porque eu vejo assim... Gente, é a história, né? Todos temos. Os meus pais, quando casaram, eles tinham muito amor. Mas eles eram muito imaturos. Então, era completamente invertida as energias. Sim. Sabe? Minha mãe querendo dominar, ela querendo alfinetar, ela querendo comandar. E meu pai meio que se calando. Então, uma das frases que eu mais ouvi ele falar foi: tá bom, Bia, você tá certo, eu tô errado. Uau. Que era mais pra encerrar acabar o uma assunto. briga. Então, eu acho que isso marcou muito a minha história. Então, quando eu fui me formar em teatro, tinha lá a pergunta: qual o seu nome artístico? E eu falei assim, ok, Raina. Que era um anagrama, né? Anagrama é quando a gente troca a ordem das letras. Aí eu coloquei Raina, eu achei tão lindo. Ficou e lindo. Raina é um anagrama de rainha também. Então, eu achei Legal. muito bacana. Legal. E Rai, como é que pode chamar você por apelido? É Rai? Todo mundo me chama Legal. de Rai. Você tem quantos anos? 33. Linda, né, gente? Vamos lá, o que você considera essencial para uma mulher ela atrair um homem e ter um relacionamento saudável? O que você acha, assim, uma mulher hoje que está nessa faixa etária sua, que é jovem, né? Mas tem muitas mulheres que, quanto mais vai passando da faixa etária, eu vejo elas reclamando mais, né? Vai ficando mais difícil, porque eu acho que parece que elas vão ficando mais exigentes. O que você acha que é essencial para ela atrair um homem ideal para ela? Bem, primeiro de tudo, tem mulheres que são muito exigentes, mas elas não entregam. Entende o que eu tô falando? Eu quero ser tratada como uma princesa, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, mas você tá dando paz para esse homem? Você tá dando amor, atenção, nutrição? Você tá fazendo a casa se transformar em um lar? Você entende? Um lugar que o homem queira voltar? Óbvio que no namoro você não tem uma casa junto, mas tem a perspectiva, né? Esse homem tá olhando para você e tá pensando como vai ser o futuro. Então, acho que o mais importante é ela ter uma vida que ela ame. E muitas não têm. Elas, na verdade, querem um relacionamento para conseguir fugir dos problemas dela. Então, passa as carências, né? Sim, eu quero alguém... Eu tô com problemas financeiros, eu quero alguém que me banque. É verdade. Eu tô com problemas da minha família com os meus pais, eu só quero conseguir sair dessa casa. Exato. Aí, pega e escolhe o primeiro que aparece. Sabe? O primeiro que engaja, ela quer casar. Mas, assim, muito melhor, muito mais fácil você investir em si a ponto da sua vida ser tão maravilhosa, tão gostosa, que quando aparecer, vai ser por um motivo bom, entendeu? E vai estar alinhado com essa sua energia. Porque a gente fala muito, né? Nós somos um campo de energia. Então, nós atraímos o que está na nossa frequência. Então, não adianta eu querer atrair algo magnífico se eu não sou magnífica. Entendeu? Com certeza. Então, tem que olhar no espelho e ter um pouco mais de humildade para entender assim, tá? Se eu me relacionasse comigo mesma, o que eu não gostaria de ter que conviver? Então, por que não investir nisso? Entende? Você acha que as mulheres pensam nisso, nesse detalhe, assim, nessa nuance? Ou elas simplesmente estão indo, só querendo? Não, eu acredito que muitas das vezes sim, mas talvez depois de tanto se traumatizarem, entende? Ela já tentou de tudo, ela já tentou fazer esses cursos de como ser mais linda, como beijar melhor, como jogar com as pessoas e, sabe? E hoje em dia tem até vários cursos ensinando coisas de cama, de sexo, enfim, milhares de coisas, mas elas continuam não sendo escolhidas. E essa é a dor delas. Por que que eu faço tudo, eu vou atrás e ele não me escolhe, ele não quer namorar comigo? Sabe, quando eu vi ele tá com outra... E tem uma conhecida minha que ela me ligou outro dia, ela tava muito mal, porque ela tava ligando pro rapaz que ela tava saindo. Ligando, e ele não atendia. E aí, ele atendeu e falou assim, o que é? Você quer saber que eu tô com outra? Eu tô, olha aqui, ela tá aqui. Meu Deus. Ela pegou o carro, ela foi até a casa dele. Ela morava longe, ela morava em outra cidade, ela dirigiu 1h20. E ele ficou até com dó, levou ela pra casa de volta e tal, mas eles estão namorando hoje em dia. Você entendeu? Depois de sei lá quantos meses, depois dela chorar pra caramba, depois de... Desnecessário. Não é sobre isso, é você querer que o outro fale o seu valor, quando o seu valor tem que estar firmado em você. Entende? Porque eu tenho que ser capaz de dizer, calma, isso não tá alinhado. Não é isso que eu quero. Porque normalmente o que a gente ignora no início é o que vai dar um mega problema no final. Eu sempre falo assim que, primeiro, né, às vezes chega muitas mulheres perto de mim e exatamente com esse tipo de dor, eu falo assim, primeiro você precisa definir aquilo que você não quer. Se você conseguir entender o que você não quer, você já selecionou muita coisa.
Porque quando você identificar aquele não, você já vai filtrar, falar assim, não, esse tipo de pessoa eu não quero para minha vida. Então, você já vai eliminar muita coisa e evitar muitos prejuízos. E o resto você vai vendo se você é capaz de lidar com aquele tipo de personalidade ou não. Mas você precisa, tem que ser dentro de você, cara, eu não quero um relacionamento assim, 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 assim. Os nãos já vai te dar muita clareza para você definir o tipo de relacionamento que você vai entrar, né? Sim, mas o que acontece é que elas estão morrendo de fome. Você entende? Uma analogia, assim, por exemplo, sobre comida mesmo. Se eu tô preenchida de amor próprio, se eu gosto de mim, se eu tenho boas amizades, se eu tenho uma vida, se eu tenho meu trabalho, se eu tenho minhas atividades, meus hobbies, eu tô preenchida. Sim. Algo para entrar tem que ser bom. Agora, se eu tô carente, eu nem falo com as minhas amigas direito, sabe? Se eu não me cuido, eu não tenho uma vida, eu não tenho hobbies, qualquer coisa que aparece, eu tô morrendo de fome, eu quero, sabe? Quando a gente se prende do amor de Cristo, a gente entende tanta coisa, entendeu? Com certeza. É um amor, assim, que é tão forte e ele dá uma paz. Se amar primeiro, né? Sim. Jesus mandou, né, primeiro, antes você não consegue dar para os outros aquilo que você não tem dentro de você, né? Mas acontece que muitas mulheres elas estão querendo provar o valor delas no sentido assim, tirando do homem também a energia masculina da conquista. O que o homem gosta? Ele gosta de ir lá buscar você em casa. Ele gosta de investir em você. Ele gosta de te paquerar, de te conquistar, de perceber que ele tá, sabe, dando os passinhos, que cada dia tá ficando mais gostoso. Mas o que acontece? Elas já estão... Gostei de você, elas abrem a exceção. E é na exceção que começa o problema. Porque você não tem que abrir a exceção. Você tem que... Como assim? É assim, gostei de você. Gostou de quê? Gostou dos lindos olhos verdes? É. Gostou de quê? Ah, gostei da energia. Todo malandro é gente boa. Exato. Tem gente que não sabe disso. Todo malandro é gente boa. Ah, ele é tão legal. É óbvio. Pode ser que seja realmente legal ou pode ser que não, que ele esteja tentando te manipular. Aí a gente vê hoje nas redes sociais uma chuva de comentários. Ai, porque ele era narcisista, porque... Primeiro que isso é um distúrbio psicológico, que não é pra gente ficar falando que as pessoas são narcisistas assim. Mas tudo bem, tirando essa parte, entendo. Tem traços de narcisismo, consigo compreender. Mas e o traço que você tem de carência que te fez permanecer nesse lugar? Porque se você entra num relacionamento... Você permitiu, né, certas coisas, né? Se você entra num relacionamento que o homem é incrível, é fantástico, é maravilhoso, e do nada ele começa a deixar de ser, você tem que parar e refletir, tá? Porque assim, não é que eu nunca estive nesse lugar. Já estive, por isso consigo falar. Você entendeu? Entendi. Ele vai te dando tudo e você vai se sentindo... Nossa, ele gosta tanto de mim, você se sente tão viva. Tudo que você gosta, ele gosta. Sua música é a música favorita dele. Sabe? Você se sente muito amada. Muito. Mas com o tempo ele vai tirando aos pouquinhos. Então você já viveu um relacionamento narcisista? Como eu falei, na minha infância, os meus pais não tinham um relacionamento tão bom. Então tinha muita briga dentro de casa. Minha mãe às vezes ia pra cima do meu pai, batia nele. Meu pai saía, ia beber. Meu pai passou 14 anos no Alcoólatras Anônimos. Então, foi um ambiente levemente caótico, entende? Com todo amor, quando Jesus entrou na nossa casa, o relacionamento deles mudou. É meu maior testemunho, inclusive. Glória a Deus. Eles são, hoje em dia, casal 20, como dizem. Que legal. Sim. E a minha mãe, muita sabedoria hoje em dia. Então, é algo que eu realmente me orgulho muito dos dois. Mas, então, eu tive que fazer a jornada. Eu tive que aprender da maneira difícil. Entende? Então, como eu tava falando, ele vai tirando aos pouquinhos e você fala assim, ué, deve ser algo que eu fiz. Aí você se culpa. Você se muda. Ah, tá. Aí daqui a pouco, ele vai tirar mais um pouquinho. Aí você, ué, mas ele era tão carinhoso. Mas ele... Você começa... A sua memória começa a ficar meio perdida nessa história. Porque você nem lembra quem ele era no final das contas. Ué, ele é o homem encantador que eu conheci no início ou esse homem frio que tá agora? Entendeu? Então, eu entendo que para elas isso não é muito... Para a cabecinha de quem ainda não se ama, isso é difícil de dizer não. Hoje em dia, se vier para mim um homem que gritou, adeus. Você entendeu? Sim. Por que você tá levantando a voz? Você não precisa falar assim comigo. E aí é um lugar que você consegue colocar uma barreira. Porque assim, por exemplo, um homem que trai, eu não tô competindo com outras mulheres. Eu tô competindo contra os princípios e valores dele, se ele tem ou não tem. Sim. Porque eu não traio alguém por mim. Por sua fidelidade com Deus, pelos teus princípios. Pelo meu corpo, pela minha energia. Eu falo, gente, isso aqui é um útero que gera vida.
Se as mulheres começarem a entender o valor disso, eu quero proteger isso, eu quero proteger meus futuros filhos. Entende? Se deitar com qualquer pessoa, se entregar para qualquer pessoa, isso nem faz sentido. Sim. E quanto mais você se aproxima de Jesus, menos carente ainda você fica. Exatamente. Então, assim, a castidade, ela se torna algo natural, porque você está preenchida de um amor maior. Então, não faz sentido, entende? Quando um homem e uma mulher decidem começar uma jornada juntos para decidir, talvez, no futuro casar, é o momento de você conhecer o outro. Sim. Sabe, se eu passo a mão em tudo que você faz, ou se... Exemplo, muitas mulheres ficam falando com mais de um homem ao mesmo tempo. Como você vai saber se esse homem consegue te suprir emocionalmente ou não? Uhum. Se quando ele não te dá atenção, você vai e fala com o outro. Não tem como você sentir. Porque se você estiver falando só com ele, você vai falar, não, isso aqui não é suficiente para mim. Talvez eu precise de uma pessoa mais carinhosa, mais amorosa. Ou você vai tentar conversar. Eu digo muito assim, para elas se protegerem, né? Que foi até uma pergunta que você me fez. Eu gosto de observar o outro. No sentido de, a pessoa fez a primeira vez? Ok, pode ter sido um erro, não é? Eu não falo nada. Segunda vez, coincidência? Talvez, né? Terceira vez, temos um padrão. Temos um padrão, eu posso te informar do seu padrão. Agora, se você não vê ele como um problema, se você não vai mudar, se você acha que você é o dono da verdade... Tchauzinho. Não, eu tenho que parar e refletir. Será que eu consigo viver com esse padrão pro resto da minha vida? Porque, no final das contas, a gente escolhe alguém que a gente sabe que é imperfeito, mas que nós amamos. Se ele permanecer desse jeito, vamos amá-lo. Porém, se ele melhorar, ainda melhor. Entende? E a gente tem muita tendência também a atrair aquilo que vai completar os nossos buracos, né? Ou validar aquilo que a gente crê, né? Então, eu vejo muitas mulheres, a carência, né, dela fica muito aí. E, por exemplo, você é uma mulher cristã, você é solteira hoje, né? Você está dentro... Eu vejo, assim, nas igrejas, um nicho de pessoas, de mulheres maduras, e que elas não estão... não conseguem, vamos supor, achar o par delas, porque é como se eu vejo as reclamações assim, parece que a igreja ela só olha para a criança, o adolescente, então você tem culto jovem, você tem culto de criança, tem culto de casais, de família, e nós, né, aquele que está na faixa etária. No meio da jornada. Isso, no meio. Tipo assim, eles se sentem muito perdidos. Como que você vê isso? Como que você acha que a igreja poderia estar abordando isso? Ou até mesmo pessoas que, por algum problema, se separaram, enfim, mas estão ali buscando, querendo conhecer uma outra pessoa. Como é que você vê isso? Bem, a minha igreja realmente é maravilhosa. Um beijo, Mariana e Felipe Paladão. Adoro vocês. Tem um culto nos sábados, que é para os solteiros. Ah, legal. E assim, também tem GC, que é um grupo, né, de oração, que é para os solteiros também. Legal. Então, eles fomentam, mas pega sim. essa faixa etária, tipo, 40 anos, pega? Sim, sim. Eu estava noiva agora há pouco, né, em janeiro do ano passado. E foi muito rápido também, porque assim como eu, ele também buscava bastante a palavra, ele também queria ficar em castidade. E foi em 8 meses que ele me pediu em noivado, do primeiro encontro até o pedido de noivado. Mas realmente, como eu disse, existe um propósito na união do casamento, entende? Então não é só sobre o que quero, o que gosto. Eu acho que muito quando a gente ora, o Espírito Santo começou a me incomodar muito. Eu lembro que eu estava batizando até nas águas de Israel, e eu saí assim das águas e falou, esse não é seu noivo. Sério? E aí eu bati assim, eu falei assim, interessante. E aí nessa ele já veio me abraçando, já veio... Ele batizou com você? Ele estava lá também. Foi reforço de batismo, na verdade. Eu já tinha sido batizada. E aí, e aquilo no meu coração. E aí, com o tempo passando, eu sentindo cada vez mais, termina, não é ele. Termina. E eu comecei a jejuar. Quanto mais eu jejuava, eu comecei a ficar muito magra, porque eu passava dias jejuando. E aí eu fazia, por exemplo, às vezes, só água mesmo, né? Até essa virada do ano eu também tava só com líquidos, fiquei 3 dias. Eu queria, na verdade, fazer o Dister agora. Que são 3 dias e 3 noites sem água e sem comida, sem nada, né? Então, eu acredito que é muito nisso. Porque, assim, como não confiar em um Deus que é tão sábio? Sabe, outro dia eu falei isso num podcast, inclusive. Se ele fosse a consciência, o somatório de todas as consciências, ele já seria 1000 vezes mais inteligente que eu. Agora imagina que ele é isso e muito mais. Então, como não confiar nele? E quando a gente começa a ter a experiência com o Espírito Santo,
foi até ano retrasado, eu falei assim, olha, eu cansei de ouvir falar de Deus, eu quero conhecê-lo. Amém. E se ele é a palavra, né? Se ele é a palavra, logo lerei a palavra. E eu peguei e fui ler a Bíblia. Mas eu fui ler a Bíblia da maneira que eu sou acostumada com leitura. De pegar um livro e ler. Então eu comecei em Gênesis e fui até o final. E foi uma jornada com o Espírito Santo. Que legal. E aí eu comecei a ter experiência, eu comecei a ser acordada 3 da manhã, eu comecei a ser avisada das coisas que iam acontecer, eu comecei a receber estratégia. E foi uma experiência tão prazerosa e fantástica quando a gente sobe a escada de Jacó e tem a presença dele. Eu consigo entender quem nunca teve a experiência não conseguir acreditar. Entende? Porque depois que você tem a experiência, é algo tão profundo e que te muda tanto, sabe? Por exemplo, eu nunca na minha vida ia querer ser famosa. Eu já tinha namorado com ator quando eu era nova. Sim. Eu namorei o Kaique Brito em 2012, no auge da fama dele. Você tem formação de atora, né? Eu sou engenheira, sou formada como modelo também e também como atriz. Então, o Kaique foi em 2012 e ele estava no auge da fama, então era muito paparazzi. E eu via o lado negativo da fama também. Entendi. E logo depois disso eu tive um stalker na faculdade, que foi uma das situações mais críticas da minha vida, assim. Ele começou como um aluno normal, entrou comigo, ficou desaparecido durante 1 ano e voltou completamente fora de si. Ele estava usando crack, então ele não falava nada com nada. E ele começou a invadir as aulas, aí começou a bater nas pessoas para conseguir falar comigo. Daqui a pouco todas as aulas eram com porta trancada, tinha cartaz dele na faculdade. Uma vez 26 alunos foram pra delegacia achando que ele ia matar todo mundo. Meu Deus. Então eu falei assim, ok, fama vai atrair mais maluco. Foi sério, 1 ano depois eu tive bulimia nervosa. Então eu vomitava 6 vezes ao dia, assim. E aí, depois que esse rapaz foi preso, deu uns 5, 6 meses, eu cheguei no meu apartamento e a porta de casa estava quebrada no soco. Um vizinho meu que tinha problema mental estava tentando falar comigo. Aí que eu falei, gente, tô traindo maluco, tenho a menor condição de fama, não quero, né? Tô fora. E aí foi muito isso. Eu sempre quis, por exemplo, fazer muito dinheiro com empresa, com startup. Mas sabe aquela vida de não ser famosa? Sei. Ter o meu dinheiro, não... E é isso. Mas parece que a fama te atrai, né? Ou você atrai a fama? Então, acredito que por ter as habilidades, na verdade, assim, Jesus tem que chegar para todas as pessoas dessa terra. Só que tem algumas pessoas que têm habilidade de comunicação. E eu fui treinada a vida inteira. Então, foi um convite dele, na verdade. Tanto que fechou a empresa, eu fechei tudo. E fui para um lugar completamente diferente. E aí, quando eu falo assim, gente, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Porque, veja, na época da startup, tinha uma menina que eu seguia. Ela é uma grande empresária, eu acho que é a Letícia Vaz, esqueci o nome dela. E ela postava muito, assim, a empresa dela, o mesmo nicho que o meu. Acompanhe minha rotina às 5 da manhã, malhando, tarará, tarará. E eu olhava para aquilo e falei, gente, se tudo der certo na minha empresa, daqui a pouco eu sou essa mulher. Aí eu penso, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou cuidar do meu marido? Sabe? Eu comecei a entrar numa angústia. E aí eu vejo, doeu na época que pediu para eu deixar o projeto, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falei, olha o presente que Deus me deu, um trabalho que é fluido para mim, eu não me sinto trabalhando, entende? Eu me sinto só transbordando tudo que eu estudei durante tantos anos. Legal. Porque a gente fala isso, né? Empresas não quebram. Quem quebra é o dono, emocionalmente. Exato. Então, a minha vida inteira eu investi muito em inteligência emocional. Legal, muito bom. E isso se refletiu nos relacionamentos, enfim. Então, foi basicamente transbordar o que aprendi. Muito bom. E deixa eu te perguntar, você acredita que existem homens perfeitos ou vai muito da questão, tipo assim, a mulher está esperando um homem perfeito chegar na vida dela? Ou vai muito do posicionamento, de como ela vai transformar a mentalidade dela, de como ela vai se preparar para receber aquela pessoa na vida dela? Primeiro de tudo, perfeição não existe na Terra, né? Perfeição é algo divino. Só se Jesus voltasse de novo. Então, assim, essa mentalidade de homem perfeito é uma menina, né? Ela não se tornou mulher ainda. Exato. Ela tem que ter essa noção. Obviamente que eu vou investir... Na verdade, eu penso assim, eu vou investir em mim, focar em mim e em Deus, e vou correr na direção de Deus. Quem conseguir acompanhar na direção de Deus e tiver no meu propósito, talvez seja essa pessoa, entende? E nós dois, imperfeitos, investindo em algo para melhorar a cada dia. Relacionamento, para mim, é um investimento.
Eu invisto em você e recebo lucro, entende? Recebo amor, recebo carinho, recebo cuidado, recebo afeto. Agora, tem gente que é tão egoísta que só reclama do outro. Porque o outro não faz, porque o outro sei o quê, porque o outro... E você? Você acha que Deus, ele tem uma pessoa... depois eu vou falar a minha opinião. Como é que você pensa que Deus, assim, ele tem uma pessoa, uma cara metade separada, que seja do outro lado do mundo, para você especificamente? Existe isso, ou você acha que você que escolhe, ou que Deus separou uma pessoa especial desde a maternidade? Bem, eu já tive visões tão diferentes sobre essa mesma pergunta durante a minha vida. Tem uma parte na Bíblia que, agora eu esqueci qual é, mas que manda o anjo ir buscar a esposa. Rebeca. Sim. Então, com base nessa passagem, eu penso que talvez sim, tenha uma pessoa com um propósito escolhido, sabe? Na verdade, antes éramos criaturas, né? Assim que aceitamos, viramos filhos. E eu acredito que a partir do momento que você vira filho, você entra no projeto de Deus. E talvez a partir desse momento ele fala assim, ok, as habilidades, tudo que ela tem, como vou usá-la na história que eu estou construindo? É como assim, muitos são chamados, poucos se escolhem, poucos se posicionam. Porque é o meu livre-arbítrio. Óbvio que Deus já sabe de tudo. Porque eu falo assim, Cronos e Kairos, tem gente que não consegue entender muito bem, eu falo assim, gente, Cronos é o nosso tempo. O Kairos é como a gente assiste um vídeo no YouTube, a gente não tá de fora e a gente não consegue escolher em que ponto você tá, é como se esse fosse o Kairos, tá fora do tempo. O Cronos é você que tá aqui dentro do vídeo do YouTube, num ponto específico de tempo. Mas Deus já sabe o que você escolheu, ele não tá tirando seu livre-arbítrio, mas é porque ele já tá à frente do tempo. O tempo não o governa, ele tá fora do tempo. Sim, ele tá na eternidade, né? Sim, então eu acredito muito nisso, que agora, no momento presente, tem alguém, sim, sendo preparado, assim como eu estou sendo preparada, entende? Sim, eu também acredito nisso. Porque não adianta muito Sabe quando uma oportunidade vem e você destrói tudo? Sim. E aí não vira uma sorte, vira uma maldição. Uma maldição, porque você se sente tão mal depois. Nossa, eu tive uma oportunidade tão incrível e joguei tudo fora. A gente pode estragar aquilo que Deus preparou, né? E a gente pode, pelos nossos erros, jogar fora, né? Eu, por exemplo, eu lembro que eu orei 5 anos, né, pelo meu marido. E na hora certa, eu creio assim, que realmente Deus, ele une propósitos, ele vai separar uma pessoa, ele vai colocar no teu caminho pessoas que têm o mesmo propósito que o seu para cumprir a missão dele, né? Então, eu acho que é muito acima, né, do que somente um relacionamento, porque o homem e a mulher, ele reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Né? Então, esse casamento perfeito e esse relacionamento, o homem e a mulher, é para refletir esse amor de Jesus, que deu a vida pela igreja, né? Pela noiva, que somos nós. Então, o marido, ele precisa ser esse homem que vai dar a vida pela esposa. E a nossa missão, eu falo, né, é a gente entender o casamento, essa lapidação que vai nos treinando, vai nos aperfeiçoando para que a gente consiga chegar na eternidade mais santificado. Que lindo. Né? Que é um processo de santificação, Sim. né? Então, a gente chega aqui de um jeito, uma pedra bruta, que ela precisa ser lapidada, santificada para a volta do nosso noivo, né? Então, eu creio assim, que muito é o propósito, né? Que Deus, ele junta o propósito. Então, tem o seu propósito, que tem uma pessoa que tem o mesmo propósito e que já Deus vai alinhar nesse lugar. Então, você tem que estar pronta. Sim, que juntos vão potencializar, né? Juntos vão potencializar. Eu falo muito isso, assim, que quando você é amigo de Deus, ele te apresenta os amigos dele. Então, só quem tem essas experiências sabe do que eu tô falando. Então, convido vocês a se aproximarem de Deus, porque é tão fantástico, ainda mais no início, que você é tratado igual um bebê. Isso é verdade. Te pega no colo. Mas eu vejo muito isso, gente. As pessoas dizem, Raina, como isso aconteceu na sua vida? Eu falei, gente, foi Deus. Tá, eu tenho talentos também, eu tava lá no lugar, realmente. Mas quem fez acontecer... Ele fez tudo. Ele, porque é o plano dele. Eu falo muito assim, gente... Existe uma batalha, uma super guerra, mas o dono da guerra é ele. Ele que é o Senhor dos Exércitos. Eu só tô aqui, auxiliando ele aqui na Terra, porque a autoridade também foi dada ao homem aqui na Terra. Então, eu vejo muito esse lugar.
sabe? Então, achei muito interessante isso que você falou de se lapidar, né, durante o relacionamento, porque, sim, relacionamentos são espelhos. E é o espelho mais profundo que você pode ter, porque a pessoa vai te conhecer nos seus momentos que quando você era solteiro, ninguém tinha acesso. Ninguém conhecia. Exatamente. Você se fechava no quarto, não falava com ninguém, né? Ah, suas amigas estão ligando, não responde. Isso aí. Agora, uma pessoa que convive com você, que acorda com você, que dorme com você, que tem filhos com você, que vocês vão ter que tomar decisões juntos. Entendi? Eu falo muito isso. Meninos e meninas, não casem. Vocês vão destruir a vida um dos outros. Sim, com certeza. Sabe? Tem que ter maturidade. Adultos casam, crianças não casam. Exatamente. E por isso talvez a gente vê também tantas pessoas que casam e separam. Ah, mas o outro... Sim, mas para que vocês decidiram casar tão rápido? Existe uma jornada, sabe? Você escolheu por você. Você não parou para se orar, para perguntar, para se aproximar de Deus, para ver se essa pessoa também tinha os mesmos anseios que você. Exatamente. Princípios e valores. É claro. Porque senão fica muito solto, fica vazio, sabe? Você acha que o que de fato, assim, um homem de Deus, né, homens valorosos, eles realmente valorizam numa mulher? Certo. Eu acredito que a sabedoria, paz, porque um homem de Deus, ele está construindo o reinado dele. E se ele chega em casa e tem caos o tempo inteiro, ele não consegue construir. Entende? Um homem que está na rua construindo, preocupado, que se demorar meia hora a mulher dele vai surtar com ele. Inferno. Então para ele isso não é muito agradável. Acredito também que ele busque uma mulher de princípios e valores, pensando nos filhos dele, porque ela será o exemplo para as crianças, entende? Sim. Uma mulher que seja centrada na vida dela também, sabe? Na busca dela com Deus, que é um triângulo, né? Eu, meu marido e Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o triângulo fecha e mais eu também me aproximo do meu marido. Isso aí. Então eu acredito estar alinhado, sabe? E ter esse cuidado, ser uma pessoa com escutativa, uma pessoa com humildade, gente. Humildade é tão simples, você saber reconhecer que você não sabe tudo, saber pedir ajuda, sabe? Não ter uma comunicação agressiva a ponto de eu querer achar que tudo que eu falo tá certo e que você tá 100% errado o tempo inteiro. Exatamente. Assim, eu não tenho problema nenhum com a pessoa querer ter razão, mas ter razão todas as vezes, aí nós temos um problema. Exatamente. Entende? Então, tem muitas mulheres que têm uma linguagem muito agressiva, porque você fez isso, porque você fez... Isso é tão desgastante. Eu, pelo menos, você está perguntando de homem, mas eu gosto muito de paz. Porque, assim, o mundo inteiro a gente já está indo para fora batalhar, né? Batalhar por recursos, batalhar por tudo. Se você chega dentro do seu lar e tem mais uma guerra... Isso acontece muito, né? Tem uma história que uma vez um mentorado estava me contando que ele falou assim, que a mulher dele chegou tarde do trabalho. Aí ele teve a grande ideia. Ele falou assim, não, ela vai chegar tarde hoje, vou cozinhar para ela, vou fazer as coisas para ela, sabe, se sentir amada. Ele falou que ela chegou, foi comer o arroz. Esse arroz tá uma porcaria, sem sal. Aí, gente, é a melhor maneira de você falar isso? Nossa, amor, amei, obrigada, foi tão carinhoso da sua parte. O arroz tá um pouquinho sem sal, da próxima vez a gente bota mais, mas tá tudo maravilhoso. Amor, achei tão carinhoso. Reconhecimento, sabe? Palavras de afirmação para esse homem. Tem muitas mulheres que não gostam de contato físico. A gente sabe que contato físico também é uma linguagem de amor masculino. Custa a pessoa estar na mesa da cozinha, você passar e dar um beijinho na testa que for. Diz que as pessoas elas mudam mais quando elas são elogiadas do que quando são criticadas, né? Então, assim, a gente tem uma facilidade muito grande por criticar o outro ou apontar o defeito, né? Às vezes, daquelas pessoas que vivem ao nosso redor, é muito mais fácil de falar, né? Mas isso não vai mudar ninguém, né? Então, o que muda realmente é o elogio, né? Sim, que é o reconhecimento. Quando você incentiva, quando você valida aquela ação, né? Veja só, até cachorro a gente faz isso. Quando ele faz um negocinho certo, a gente dá um biscoito. É a construção de um hábito. Exato. Então, assim, tudo pode ser dito, mas de uma maneira correta, compreende? Poxa, amor, eu achei que tal coisa aconteceu, ou que aquela piada que você fez não foi muito agradável. Por favor, não faça mais, porque eu não gosto, não me sinto bem. Sabe, acho que leveza, sabe, saber comunicar as coisas com leveza, tudo não precisa ser uma briga.
Tem gente que tudo é uma DR, que tudo é um... Sabe? E tem que entender que homem é diferente de mulher. Às vezes as mulheres estão querendo lidar com homem da mesma maneira que lidam com mulheres. Talvez seja porque elas não estão tendo as amizades delas. Eu falo isso, fortifique o seu ciclo de amizades. Aprenda a chamar as amigas para um café. Sabe? Ah, não, vamos se juntar então para pintar taças. Ah, não, vamos fazer uma aula de yoga todo mundo junta. Sabe? Algo para você ter esse momento de falar. Tem muitas mulheres que querem reclamar com o homem. Tem uma que eu achei muito bom. Ela mandou um texto desse tamanho para ele. Falou assim, ele não responde. Eu falei, claro, tá lendo. Você mandou uma bíblia pra ele ainda. Não era nem namorado dela. Ela mandando pra mim, o feed rodava assim, não acabava a mensagem. Eu falei assim, gente, será que esse é o lugar? Entendeu? Ficar cobrando do outro um comportamento. Homem, quando gosta, ele faz questão das coisas. Ele quer te buscar em casa. Sabe? Ele quer te cortejar, ele quer mostrar que ele é capaz de prover, de cuidar, de zelar. Agora, tem muitas mulheres que pedem ajuda pro homem. Amor, faz isso. O homem não faz, em 2 minutos ela levanta e vai fazer. Então, poxa, é agradável quando você tá, às vezes, vendo uma mensagem, respondendo alguma coisa, ele te pede algo, você tem que levantar no mesmo segundo que a pessoa pediu? Porque tem urgente. Urgente pra quem? E também tem a maneira de pedir. Exemplo, tem mulheres que querem que o homem vire o galão. Ele tá lá vendo televisão. Você vai falar assim, amor, vem aqui virar o galão? Amor, vem aqui que eu estou precisando dos seus braços fortes. Elogio ele. O que ela precisa de mim, que tenho fortes mesmo? Isso aí. Entendeu? Tudo é um jeito. Então, assim... Forma com você. É claro. Às vezes o homem tá ali mega ocupado, né? Mexendo no celular, trabalhando. Enfim. Poxa, você não me dá atenção. Tá vendo como você é? Você tá o tempo inteiro trabalhando. Essa é a melhor maneira? Se você estivesse no lugar dele, é assim que você gostaria de ser abordada? É só se colocar no lugar do outro. Legal. Então, às vezes, passar, dá um beijinho e sai, tirou a atenção dele, não atrapalhou completamente, deixou um cheiro de feminilidade. Ele fala assim, nossa, é tão gostoso estar com ela mesmo, ela é tão carinhosa, sabe? Olha o lugar, é muito diferente, sabe? Muito, é suavidade. Então, acredito que isso que os homens procuram, fechando a resposta. Verdade. E assim, muitas mulheres, elas acreditam que precisam mudar para ela agradar, né, o próximo. Como que você acha que tem que equilibrar essa autenticidade, quem ela é, o perfil dela, né, não deixar de ser ela, né, no relacionamento e esse crescimento pessoal, assim, né? Como equilibrar isso? Eu preciso melhorar, mas não posso deixar de ser quem eu sou, preciso de me respeitar também, né? Não me anular, né? Porque tem muitas mulheres também que se anulam, né? Passam uma vida inteira oprimidas e o dia que sai daquela garrafa ali, misericórdia, né? Eu acredito que é um modelo. Quem é o seu modelo de vida? É Jesus, né? Nós estamos nos lapidando. E nessa jornada, por exemplo, tem mulheres que reclamam, meu namorado está reclamando da roupa que eu estou indo para tal lugar. Eu falei, que tal lugar? Para a faculdade. Mas que roupa é essa? É um vestidinho tubinho. Eu falei, será que ele deveria estar reclamando disso? Será que ele precisaria, ou você que deveria perceber que essa não é a roupa adequada para ir para esse local? Exatamente. Entendeu? Ele reclama de você ir assim para uma festa? Ela, não, ele não reclama. Eu falei, então ele não está tentando te controlar. Ele está te dando um leve toque de etiqueta. Assim, é o ideal? O seu professor tá ali, você tá com a perna cruzada aqui e um vestido de tubinho curto. Não faz sentido, entende? Então, assim, é ponderar mesmo quem são os seus modelos, aonde você quer chegar. Educação nunca é demais. Exatamente. Sabe? Se cuidar, saber amar o seu corpo. Falo assim muito sobre a alimentação. Ele não quer que eu coma tal coisa. Será que essa coisa que ele tá te falando é porque faz realmente muito mal? Você tá se entupindo de Coca-Cola todo dia e ele tá pedindo pra você deixar de tomar Coca-Cola? Às vezes faz sentido, entende? Então, acho que é muito sobre ponderar. Essa pessoa tá falando isso pro meu bem? Agora, tem mulheres que reclamam que o homem não quer que passe batom, não quer que isso, não quer que... Aí talvez seja mais um controle. Um exagero, né? Eu acho que é mais o cuidado dela entender o que é saudável. É pro meu bem ou é algo pra... Me controlar. Porque tem homens que amor fala mais baixo. E aí a mulher tá falando super... Entendeu? Então, ele não tá te bulinando, ele não tá implicando com você, ele não tá te diminuindo, ele tá só te dando uns toques. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de ver isso. Verdade. Eu falo assim, gente, crítica
crítica é quase uma consultoria. É tipo, mas as pessoas ficam muito na autodefesa, né? Sim. Qualquer coisa ela já tá pronta pra... né? Mas é uma crítica, veja bem, a pessoa me criticou. Aí eu Aham. tenho dois caminhos. Aham. Isso é uma verdade? Se for uma verdade, realmente posso melhorar. Agora, se for uma mentira, é uma mentira. Se a pessoa tá falando isso porque ela não me conhece muito bem, enfim, é dela, não é sobre mim. Agora, se a pessoa me deu uma crítica, eu falo assim, nossa, é verdade, não tinha visto isso ainda. Posso melhorar nisso. Você entendeu? É o olhar, é a lente. Então, quando a gente se conhece, quando a gente tá firmada na rocha, a gente consegue diferenciar. Sim. Entende? É sutil, mas acho que é a conexão que torna sutil. Então, você acha que isso seria tipo um segredo que a mulher ela tem para poder comunicar aquilo que ela quer do outro, sem parecer que ela é insegura, imatura, exigente? É a forma de falar? Você acha que... Onde está o segredo dela conseguir passar para a pessoa, né, que ela se relaciona, o que ela quer, sem parecer muita cobrança? Qual é o segredo disso? Com certeza é comunicação, eu acredito. E o entendimento interno. Porque quanto mais eu me entendo, mais eu entendo do outro. Então, eu sei, às vezes, por que você está tendo tal comportamento. Entendeu? Exemplo. Tem uma pessoa que eu me relacionava, que ele já tinha sido casado, ele se separou. Uhum. E ele tinha uma péssima mania que sempre que eu tentava comunicar, ele falava, então vai embora então. E eu queria te ouvir, tipo assim. Então eu consigo perceber, eu falei, olha, eu entendo que você passou por uma situação difícil, que os seus pais já são separados, então para você é normal, mas essa não é a melhor comunicação para alguém que você quer construir uma família junto. Não é. Verdade. Então ele fez a primeira, ele fez a segunda, ele fez a terceira, eu falei, então, agora você vai de vez. Chorando. Não, agora acabou. Porque eu comuniquei de uma maneira carinhosa, eu te expliquei. Só que isso já é beiro de respeito. Você entendeu? Não é assim que faz. Eu consigo ser empática com você, mas eu também não posso deixar de me amar e de me respeitar. Sim. Isso não é legal. Então, quando o brinquedo tá quebrado, você joga fora. Então, eu não vou casar com uma pessoa assim. Mas ele é maravilhoso em outros... Problema dos outros pontos que ele é maravilhoso. Isso aqui é uma coisa importante. Porque eu não vou casar pra me separar. Entendeu? Pra mim, o casamento é sagrado. Se pra você não é, isso é uma questão sua. Então, logo, nós não estamos alinhados em princípios e valores. Mas eu não preciso agredir o outro para comunicar o que quero comunicar. Botar uma barreira é você estabelecer que aqui não passa. Não é a pessoa passar e você ficar gritando com ela, mandando ela voltar da barreira. Exatamente. Você entendeu? É sutil, mas é muito diferente. Agora, por exemplo, você é uma mulher, né, que busca o autoconhecimento, busca conhecer pessoas, você ajuda muitas mulheres, né? Você acha que esse homem, para se aproximar de você, precisa ser muito maduro, certo? Um homem de Deus, um homem, óbvio, um homem muito maduro nas emoções. Entender de pessoas também. Você acha que... Como que tá, assim, para as outras mulheres também? Esse tipo de homem tá fácil de achar? Tá difícil? Os homens estão muito imaturos, muito... Não, eu acredito que, assim, a inteligência emocional, às vezes, ela também soa como frieza. Então, às vezes, você tá querendo discutir comigo, eu não vou discutir com você. Entende? Eu já te dei os pontos, nós temos essa situação para resolver. Se você tá procurando um culpado, eu tô procurando uma solução. Legal. Isso assusta. Então, muitas vezes, isso soa como frieza. Mas não é uma frieza, é uma barreira, como eu te falei. E acredito que não tá difícil de achar. É mais uma questão de ambiente, entende? Tem muita mulher achando que vai encontrar um príncipe encantado indo pra balada, indo pra barzinho, indo pra praia de biquíni minúsculo. Você não vai. Pergunta se eu tô lá. Eu não tô lá. Foi uma fase, a gente já esteve, sim, mas você vive nesse lugar? Você não se sente nem bem. Você chega lá com certeza. Eu tenho uma vida para construir. Assim, quem se sente suficiente, quem tá construindo a própria história, não passa o dia inteiro no sofá. Não come qualquer porcaria. Não tem qualquer amizade. Exatamente. Não tá... Tudo que ela faz é intencional, né? Exatamente. Então, assim, não é que esteja difícil, é que você não está no lugar certo. E você não está no lugar certo porque você ainda não aprendeu essa lição. E se você não aprendeu essa lição ainda, você está no lugar que você deveria estar.
Você, às vezes, está querendo algo que você não está pronta ainda. Uhum. Você está na lição que você deveria estar. Entendi. Porque o que garante que você aprendeu a lição é você acertar a questão na prova. Passar. Você está errando a questão ainda. É Então, continue batendo cabeça. Exatamente. Continue saindo com um homem que não vai te valorizar, não vai te respeitar, até você chorar bastante, se trancar num quarto, olhar pra dentro e entender que você tem que curar alguma coisa. Porque enquanto você acha que é o outro, você ainda tá errada, você ainda não enxergou o que tem que enxergar. Uhum. Você entende? E você, por exemplo, você comentou dessa questão, às vezes, da inteligência emocional, ela parece uma frieza. Então, mulheres, às vezes, que estão maduras, né, que entendem o que elas querem, onde elas querem chegar, mas elas têm seus pontos fracos também. Você acha que ela mostrar essa vulnerabilidade, as fraquezas dela, vai impedir ela, assim, de se mostrar muito fraca? Como é que você acha que isso o homem vai... Na verdade, a vulnerabilidade é uma força, porque a vulnerabilidade conecta. Entende? Outro dia, minha amiga estava muito estressada falando comigo e ela começou a falar rápido. Eu falei, amiga, calma, porque esse tipo de comunicação me dá gatilho. Eu não gosto. Você está acusando sobre algo que era um projeto de negócio. Eu falei, espera, você pode falar a mesma coisa de outra maneira, porque assim a gente consegue continuar a conversa. Ela sabe qual é o meu gatilho porque ela sabe de onde veio. Ela entendeu e falou assim, tá bom, desculpa. Vou falar de outra maneira. Entendeu? Eu não fui fraca, eu só simplesmente falei assim, aqui eu ainda não curei. Me dá uma ajuda. Você entendeu? Então, quer dizer, até nas amizades você consegue colocar, né, aquilo que não está legal para você, pontuar para que as pessoas que estão à sua volta te entendam e consiga você manter um relacionamento saudável, né? Até com amigas, Sim, né? Sim, porque assim, nós somos um todo. Você não acha que você vai melhorar no relacionamento íntimo e o resto não vai ser afetado? Exato. Tudo é afetado. Por isso que eu falei, a gente vai reverberando. Uhum. Por isso que o ambiente também é tão interessante, que às vezes quando você está num ambiente propício a isso, o conselho que você vai pedir vai te levar para o lugar certo. Eu falo isso muito, né? Uma vez uma mulher veio me pedir conselho que ela acabou de casar, menos de um ano, e ela já queria terminar. E ela sonhou nesse casamento a vida inteira. E com um filhinho e tudo mais. E ela tava pedindo conselho só pra gente errada, só pra gente que trai, que marido que trai, que confusão. Ela assim, eu já vou largar tudo. A irmã dela falou, larga, porque é a melhor fase da minha vida agora que eu terminei. Aí eu falei assim, falei, olha, eu te adoro, mas eu também nunca casei. Então eu não tenho conselho pra te dar. Só digo uma coisa, você sonhou tanto com esse casamento, você vai abrir mão agora? Eu acho melhor você sentar, entender o que está acontecendo e melhorar. Mas vou fazer o seguinte, eu vou te passar o telefone da Márcia, que tem um Ministério de Casais. Legal. Ela vai conseguir te auxiliar nesse lugar. Tanto que nesse dia eu levei ela para a igreja, ela não era da igreja, ela só chorava na igreja, só chorava na igreja. Então assim, porque a mensagem foi só para ela, parecia que ela estava ali, o pastor falando só para ela. Então, eu acho muito esse lugar, sabe? Se você está pedindo conselho para pessoas completamente erradas, você não vai chegar onde você quer. Exatamente. Porque elas não têm esse caminho para te dar. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas são os conselheiros certos, né? Exatamente. Então, assim, ter muito esse cuidado. É verdade. Sabe? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ficar em castidade, ainda mais com as pessoas que eu conheço, você é maluca. Sim. Isso não faz o menor sentido. Você é doida. Aí, por exemplo, em Alphaville, em São Paulo, tá todo mundo mesmo em castidade, assim. Todo mundo que é de outras áreas, tá falando, não, acho que eu vou me mudar pra lá, porque ela é mais fácil, porque a gente faz outros programas, porque isso, sabe? Mas é mais um lugar de... É um entendimento, como eu te falei. A gente vai enchendo o copo e certos comportamentos não fazem mais sentido. Com certeza. E você precisa... Eu me lembro quando eu também decidi, né, que eu ia esperar no Senhor o meu marido. Me esconder também em Deus, que ele vai ter que achar Deus primeiro. Eu falei assim, exatamente. Ele não conhecia Jesus, né? Quando eu comecei a orar por ele, 5 anos antes, ele não conhecia Jesus e eu falei assim, não, eu vou aguardar no Senhor, tomei algumas decisões na minha vida e uma das decisões também, depois que eu resolvi realmente me firmar, foi assim, não, vou esperar, vou aguardar em santidade. E quando eu conheci meu marido, ele era recém-convertido, mas ele entendeu, né? Entender o propósito, não, vamos aguardar em santidade, entender o que Deus queria, né? Que era um relacionamento completamente diferente daquilo que o mundo tinha, né? E nós casamos muito rápido, né? Então foi 7 meses.
E as pessoas estavam em volta, você é maluca. Como é que você vai casar com uma pessoa que você nem conhece na intimidade, né? Então rola muito essas coisas. Hoje, esse ano, eu faço 19 anos de casado, pela glória de Deus, seguindo o mesmo propósito, né? Então, o que eu te falei, Deus, ele une os propósitos, né? Então, assim, eu esperei no Senhor e o Senhor, ele separou o melhor para mim. Então, vale a pena, né? Quando a gente fala assim, vale a pena esperar, porque vale a pena, porque Deus, ele tem o melhor. E as pessoas não entendem, né? O que acontece na castidade? Você vai ter que resolver as outras coisas. Sim. Porque vocês têm que se tornar melhores amigos. Vocês vão conversar dos assuntos importantes. Vocês não vão ter uma válvula de escape. Ah, brigou. Ah, teve relação sexual. Nossa, Isso, agora a gente tá bem. tá Não, não tem. ótimo. É. Então, você vai ter que resolver. Exatamente. Você vai ter que ver onde está a treta. Você vai ter que ver se os princípios e valores estão alinhados ou não. Exatamente. Entendi. Eu acho que as pessoas também se apegam muito, mas eu já... Porque quando você mistura a carne, né? Aí os hormônios falam mais altos, né? Então aí fica difícil você... também viemos da Terra. Exatamente. Então, assim, somos seres espirituais, mas tem uma jornada. Começamos como naturais, depois carnais, depois espirituais. Então, às vezes, você está até com entendimento da palavra, mas a carne ainda está te governando. Então, a partir do momento que você consegue ultrapassar isso e entender, não, eu sou um espírito, eu vou me comportar como um espírito mesmo num corpo carnal. Exatamente. Aí sim, aí você entra num outro patamar, né, de comunhão. Mas você estava falando, né, da frieza, assim, das coisas. Outro dia eu ouvi até uma entrevista. Foi o Marcos Paulo, ele é da internet também, que estava falando. Que ele estava trabalhando o dia inteiro, e a namorada dele, a ex-namorada dele, mandou uma mensagem. Falando assim, nossa, você não manda mensagem pra mim o dia inteiro? E ele respondeu assim, poxa, sabe o que é? Ela, você não pensa em mim, não manda mensagem. Ele falou assim, poxa, sabe o que é? Que eu realmente, eu trabalhei tanto que eu nem pensei. Não pensei realmente em você, eu estava muito ocupado. E falou que ela ficou muito triste. Mas pra mim, é do tipo... Ele só falou... É verdade. Não foi por mal. Uhum. Igual outro dia, um tempo atrás, eu também estava conhecendo uma pessoa e tudo mais, e eu tinha uma gravação muito importante na sexta. Uhum. E aí, quinta-feira, ele ficou até 2h, 1h comigo no telefone, reclamando de algo que eu comentei, sabe, que eu não vi alguma coisa, e eu tava lá... Ele, mas eu quero muito sair com você no sábado, né, pra te ver. E eu falei assim, tá, mas se eu não conseguir gravar tudo na sexta, eu vou ter que gravar no sábado. Eu não posso confirmar com você ainda. Aí ele continuou reclamando e eu falei, mas o que você quer que eu diga para uma equipe que está trabalhando há mais de 6 meses nesse projeto? Que eu tô deixando de fazer algo que é importante para mim por uma pessoa que eu acabei de conhecer? Não tinha conhecido nem há um mês. Essa minha frase foi o fim para ele. Obrigada por dizer que eu não significo nada e E eu assim, ó, eu não falei isso. Você entendeu? Soa como frieza. Sim. Simplesmente posso... Realmente... Ah, você não precisava ter dito isso, mas eu não disse com o intuito de dizer que ele não significava nada. Eu disse com o intuito de reforçar a importância do que eu... outras pessoas envolvidas nesse trabalho. Entende? Não é uma brincadeira, não é não tô a fim de te ver. Não é isso. Não é por nada. Sim, entende? Legal. Soa como frieza, mas... Não é uma frieza. É você ser verdadeiro demais. Tem gente que fala que é sincericida. Mas, às vezes, a sinceridade é algo bom, porque alinha expectativa. Sim, com certeza. E Deus está preparando, né? Porque Deus usa tudo isso também para tirar o que não está alinhado. Exatamente. Porque a hora que for, mesmo falando isso, vai continuar no caminho. Mas deixa eu te falar. Você tem muitas mulheres que te seguem, né, que devem estar olhando para você como uma referência, então você já tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, lembra sempre que tudo que você faz, você tem que estar muito na direção do Espírito Santo, né? Você não está sozinha, né? O que eu digo assim, você está com o Espírito Santo e por trás de você tem muitas mulheres que te olham, que te admiram, que você influencia, que te ouvem, que você é uma voz para elas. Né? Então, hoje você se posiciona como uma mulher de Deus que está falando a palavra de Deus, está esperando um homem de Deus para casar, para formar uma família e está se autoconhecendo, está refinando os seus valores e muitas mulheres estão aí muito perdidas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. O que elas precisam fazer? Como elas se posicionam para que elas estejam esperando esse homem também? Né, no Senhor, o que elas podem estar fazendo, como é que elas alinham essa expectativa, como é que elas podem aguardar isso
com o coração calmo, querendo que está chegando. Dá essas dicas para que elas possam seguir os seus passos também. Eu acredito que ouvir testemunhos é algo muito edificante. Então, quando você se fecha no seu quarto e vai conversar com o seu pai, você tem que entender que ele é forte na sua fraqueza. Então, seja humilde, converse com ele, expresse para ele as suas dúvidas, os seus anseios, os seus medos. Entende? Porque ele vai saber colocar também na sua vida e na sua direção as respostas. Mas muitas vezes a gente conversa e só fala, a gente não escuta. Né? Como Deus fala, ele fala em meio à palavra também. E a palavra é viva. Então, quando você tem o costume do seu devocional, de ler a Bíblia, de investir tempo em algo que é tão importante, sim, é muito interessante porque a palavra começa a vir na sua cabeça. É ele respondendo, é ele falando, é ele se fazendo presente, entende? Então, acho que para mim isso é muito forte, assim, se aproxima dele. Eu sei que o mundo já é maligno também, né? As mentiras vão vir, as vozes contrárias vão vir, mas se você se firmar na sua base, na sua rocha, na sua identidade, amém, e entender que tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. E se ainda não está bom, perfeito e agradável, é porque ainda não chegou ao fim. Exatamente. Porque o fim é sempre melhor do que o começo. Muito bom. Então, eu acredito que é esse lugar. E realmente se conhecer, curtir a sua própria companhia. A partir do momento que você amar quem você é, sabe? Quem vier, vem para somar. E cuidado com telas. As telas estão o tempo inteiro colocando imagens e desejos no nosso coração que às vezes não são tão virtuosos, entende? Dúvidas. Então, vai para as coisas naturais também, sabe? Às vezes, contemplar. Contemplar é um código de Salomão, né? A sabedoria dele veio daí. Então, vai contemplar uma natureza. Vai ler um livro, vai ouvir os passarinhos cantando, sabe? Silenciar, ficar no silêncio. Porque o deserto é para isso também. Né? É para a gente parar de receber os estímulos e começar a se alinhar com o que é importante. Exatamente. Né? Com a fonte. Muito bom. Então, muito isso. Bom ter você aqui. Eu quero te dar um presente do Café com meu Elas. Deus, coisa mais linda. Agradecer os nossos parceiros. Bela Papelaria. Abrir daqui a pouco. Pode abrir. Pode abrir. Quero agradecer ao Portal Guia-me, que abre esse espaço para a gente poder estar trazendo nossos convidados. A gente sempre está falando aqui isso tudo para edificar a fé, né? Que é o mais importante. A gente sempre quer levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, compartilha esse episódio aqui, deixa seus comentários e compartilha para que mais e mais vidas possam ouvir essa mensagem maravilhosa. Quero te deixar meu muito obrigada. Foi um prazer, eu amei. Mulheres, se valorizem, tá? Cuidem de vocês, se cuidem do que existe mais sagrado dentro de vocês, Espírito Santo e o seu corpo também. Amém. Você tem um portal aqui que gera vida. Pelo amor de Deus, cuida disso. Exatamente. Né? Então certeza. É isso. Super beijo. Muito obrigada e até a próxima.